máquinas vão suplantar nós e vão nos dominar, e nós temos que começar a nos conformar. Aí a minha pergunta para ele, eu falei, você já falou isso para os seus filhos? Você chegou na sala de estar e falou, moçada, pode esquecer, né, o computador do Bill Gates vai ser muito melhor que vocês, então, né, vai aí, faz qualquer coisa, porque o seu destino, né? E nesse dia, nós estávamos num meeting na Mercedes, em que os caras estavam apresentando o software do self-driven car, né? Então, o carro começou dirigido... na Mercedes isso? Isso, a Audi... perdão, tem várias empresas que começaram ao mesmo tempo, mas eu estava especificamente na Mercedes. E o cara todo, né, o vice-presidente de pesquisa me convidou, tal, mostrando, né, que eles punham uma criança escapando da mãe, correndo na rua, o carro parava. Eles punham uma menina correndo com a bicicleta, o carro não passava por cima. Eles punham o policial, o bombeiro, para apagar o incêndio, o carro parava. Eu falei... Aí eles puseram um elefante passando e o carro não atropelava o elefante. Aí eu levantei a mão, espírito de porco assim, né? O cara que fala do Palmeiras, de final, de jogo. Eu falei assim, dá para pôr o elefante de cabeça para baixo, atravessando a rua? Muito bom, claro que não. Ele falou, não, dá para fazer no software, mas não existe o elefante. Não, dá para pôr. Você não quer elefante? Põe um dinossauro. Porque ele tinha posto um dinossauro no final. Vira o seu dinossauro de cabeça para baixo e faz ele passar a rua. Dito e feito. Ele virou, pôs, o carro passou por cima do dinossauro. Claro. Esse é um problema conhecido em machine learning. Aí eu falei para ele, veja, a inteligência artificial que não é nem inteligente nem artificial, porque ela é criada por nós, né? Então ela é natural, ela está valendo da inteligência natural do ser humano. Não existe inteligência artificial porque a inteligência é uma propriedade de organismos, não de mecanismos. Ela se baseia no passado. Ela precisa ter visto aquilo antes. Ela precisa ter visto para criar um futuro. Você vai gostar disso. É o universo de Laplace. Sim. Né? Onde não existe futuro, só existe o passado. Você pega o passado para plotar... É um grande sistema de extrapolação. De extrapolação do futuro. Aí eu comecei a pedir para ele fazer esses exercícios e o carro começou a matar todo mundo. Põe a menininha de cabeça para baixo fazendo bananeira. Em vez dela sair correndo linda com a trança, o vento, põe ela fazendo ponta-cabeça, fazendo aquele troço de ginástica olímpica. Matou todo mundo. Né? E o espírito de porco da festa, né? Ou seja, não atravesse a rua plantando bananeira. Plantando bananeira se o carro do Elon Musk estiver vindo. Mas você já viu o autopilot dele funcionando? O mais moderno agora? Não, eu testei muitos anos atrás o autopilot antigo. Eu não vi o carro novo. Porque esse de agora, ele tá um negócio assim que ele... Por exemplo, você vem na Marginal ali... Vamos supor que o Igor, quando ele entra na Marginal, ele tem medo dos motoqueiros que passam. Então ele já vai com o carro colado aqui na faixa para deixar os motoqueiros passar. Tá. Se você faz isso tipo 3, 5 vezes, o autopilot do Tesla já aprende. E quando ele entrar na Marginal, se é você, ele já vai colar na faixa. Porque ele pega o estilo de direção de cada um. Na verdade, mas esses problemas são como xadrez. Sim. Quando o Deep Blue lá... O Deep Blue ganhou do russo lá, todo mundo chegou para mim e falou, não, acabou. Estamos fritos. Só que assim, é um jogo de regras fixas, onde milhares de grandes jogadores do mundo testaram todos os movimentos que você possa imaginar. Se você tiver um sistema com uma memória explosiva... Mas aí eu vou discordar. Você sabe que ele não funciona com base em memória, né? Não, eu sei, mas eu estou fazendo um exemplo genérico. Tá bom, o povo não entende em casa. Né? Mas se você tiver a possibilidade de alimentar o seu sistema com todas as combinações factíveis... Claro, você chegaria. Mas você tem mais do que Você viu o que ele está fazendo? Como que ele alimenta o sistema dele, Então, né? mas a outra ele pergunta é muito curiosa. As câmeras de carro no mundo todo. No mundo todo, exatamente. Mas tem uma questão hoje em dia que está mudando, que é o uso combinado de algoritmo com LiDAR, né? Então, de fato, ele está encontrando... Basicamente é o seguinte, ele entende onde tem um objeto que tem algum nível de volumetria. Então, isso era um problema realmente no começo. Continua sendo uma merda, mas que, de fato, alguns problemas básicos vão sendo superados ao longo do tempo. O problema básico, o próprio Turing, em 1936, já sabia. O Turing... Todo mundo fala da máquina de Turing, que é a base teórica dos computadores que todos nós temos. Só que ninguém fala do oráculo de Turing, que a tese dele tem um capítulo que ele publica em 19, que fala o seguinte, existem uma classe de problemas que os sistemas digitais... problemas não computáveis que não podem ser resolvidos. Para isso, nós precisamos de um oráculo para tomar a decisão. Quem é o oráculo? O ser humano. Isso. Então, ele já sabia que existiam limites da lógica digital que não permite suplantar a fronteira que chega no nosso cérebro, porque o nosso cérebro, como eu disse, não é digital, ele é analógico. Então, o futuro da computação, todo mundo fala computador quântico, né? Todo mundo está enamorado, que ainda é uma máquina de Turing.
O futuro da computação são hipercomputadores que mesclam analógico e digital. Mas, na verdade, tem bastante já, né? Computação neuromórfica com isso aqui. Não, a computação neuromórfica nem é o que eu estou falando. Não, sim, é verdade. Mas você tem que ter componentes analógicos que suplantem os limites do sistema digital. E um dos limites é a criatividade. Então, a pergunta que eu sempre falo para os caras de xadrez, quando eu estou em meetings que tem gente falando, quem inventou o xadrez? O ser humano. O seu computador consegue inventar um outro jogo? Não. Ele parte do pressuposto que existe um jogo, que existem regras definidas e que eu alimento essas regras claras. Mas quem definiu tudo isso? De onde veio todo esse sistema? Então, uma máquina com um expert system, como eu já vi vários, que foi treinada com todas as sinfonias de Mozart, não vai produzir Elton John. Não vai produzir os Beatles. Não tem a menor... Então, música sintética para o computador, né? Você ouve certas sinfonias que hoje são produzidas que você não consegue distinguir. Mozart, Beethoven. A moda D, né? Todavia, esse sistema jamais vai produzir Chico Buarque. Tá? Entendi. Então, não tem futuro. Então, qual é o ponto de levar a humanidade para um lugar onde o futuro é o passado? Para mim, seria muito bom se do ponto de vista futebolístico, porque o passado grandioso, né, vai ser repetido. Mas, do ponto de vista humanístico da sociedade do futuro, eu não quero viver nesse mundo. Um mundo onde tudo que eu vou fazer até o resto da minha vida está definido, decidido, não por mim. Se for para o passado, o Palmeiras nunca vai ser campeão mundial, né? Então, o que será que ele escolheria? Repetir as glórias do Palmeiras ou correr o risco de o Palmeiras ganhar um título mundial? Fica aí a questão, professor. Mas por um algoritmo que me diz... Né, eu tive experiências sensacionais. Uma vez eu estava com um dos melhores estudantes que eu tive na minha carreira e o menino levanta e começa a rodar em volta de mim na sala. Imagina, você está discutindo a tese do cara, o cara levanta e começa a andar. Eu olhei, né, falei, o que está acontecendo? Não, o meu Apple Watch está me dizendo que faltam 2.000 passos para completar o meu dia. E aí, o que você falou pra ele? Não, eu falei pro cara, você tá brincando comigo que a sua vida tá sendo regida pelo Apple Watch. Sabe que hoje tem uns jogos que, inclusive, bonificam com cripto? Sim. E as crianças ficam balançando num balanço assim só pra contar passos. Mas eu conversei com relógio. com um game developer na China, um engenheiro de gamer de uma grande empresa, e ele me falou que eles têm neurocientistas no time. Não, lógico. Basicamente, na prática, isso quer dizer gente para gerar engajamento caras aí de algoritmo. Sim. E isso aí falam em todos os documentários. Os caras não mandam de computação. Eles mandam de neurociência. Neurociência e psicologia. E a pergunta-chave é a seguinte: no mundo onde os algoritmos ditam a nossa vida, quem manda no mundo é quem escreve os algoritmos. Exatamente. E quem vai ser eleito? Mas não. Para pra pensar. Na verdade, é quem domina a cadeia produtiva, porque não é quem escreve. Não é o técnico. Não é o técnico. Não é quem escreve. Não é o codificador, mas é o cara que instrui o que o algoritmo vai fazer. Exato, que domina a cadeia produtiva. Então, para pra pensar. Você só vai poder comprar um ticket de avião se você tiver posto o seu lixo todo dia na rua, às 8 da noite, no mesmo momento, durante 300 dias. Quem vai decidir o algoritmo que vai reger a sua liberdade? Parece uma vida de merda isso daí. Exato. É quase... Mas em que nível que você acha que a gente tá nisso aí? Não, hoje chega tá nessa muito. porra. Não, e sabe o que é o pior? Tá À medida que nós todos, e eu também, mas todos nós vivemos imersos 12, 14 horas por dia em lógica digital, o cérebro que é plástico e que continuamente calcula uma equação de custo-benefício, porque ele evoluiu para otimizar a nossa sobrevivência, né? Então, ele está calculando, né, o que é bom e o que é ruim. Esse cérebro está falando, opa, para eu sobreviver nesse mundo, eu tenho que me comportar como aquela máquina. Exatamente. Então, para mim, nós tomamos conta do processo de evolução da nossa espécie. Nós estamos moldando o cérebro humano para se comportar como um sistema digital. Nós estamos pegando uma esfera e estamos tentando pôr num quadrado. Nós estamos forçando o barato a entrar e o cérebro está falando, opa, se é isso que vai me dar, né, o benefício... Vai ficar quadrado. E vai ficar... Eu vou quadrificar minha esfera. E curiosamente, as porções da esfera que estão sendo removidas são aquelas que nos trouxeram aqui. Intuição, inteligência, criatividade, desrespeito à autoridade, pensamento fora da caixa e contra a manada. Né? Pensar diferente de tudo aquilo que dizem pra gente que a gente tem que pensar. Transgressão. Pensa, o que seria do Salvador Dalí, Picasso, num mundo desse?
Né? Você tem razão. Não um contraponto, Muito mas interessante isso, cara. um acréscimo a essa Também ideia. vejo a sociedade indo por um caminho de merda, de conformidade, né? Conformidade, de homogeneização. Isso. Não, isso total, mas olha isso. Crepúsculo é meio chatinho, né? Crepúsculo é meio... Não tá agregando muito. Que também não tem um certo princípio de... Faz algum sentido. Se você colocar um algoritmo para fazer alguma ação, vamos dizer assim, estocástica, ao acaso, por exemplo, assim, imagina que você está programando um sistema para fazer um movimento, tá? Um bonequinho que vai dançar, por exemplo, vai se mover sobre um tabuleiro. Ao longo do tempo, é possível que você encontre, você observe coisas que você não conhecia até agora. E a gente tem vários exemplos desses. Então, por exemplo, programar experimentos com física quântica que usam um algoritmo para fazer determinada coisa. Ou sistemas do Google de pintura que pintam estocasticamente, ao acaso, e a maior parte das vezes é merda. O que acontece? Há 3 anos atrás, eu fui falar num desses TED Talks, TEDx Talks, e estava falando sobre um negócio que era um campo que eu estava começando a desenhar aqui, que eu chamei de campo das heurísticas sintéticas. E o que seria isso? É um campo em que a gente coleciona coisas que a gente descobre que a máquina faz completamente ao acaso, o algoritmo, sabe, machine learning, completamente ao acaso, não porque eles têm um sentido em si ou eles vão trazer qualquer vantagem para a nossa vida, não trazem, mas porque eventualmente aquilo pode inspirar reflexões, maneiras das coisas, fenomenologias que a gente não conhecia. E eu fui colecionando algumas e encontrei várias. Tem muita coisa que a gente olha e fala, mas que coisa doida. Por exemplo, formas matemáticas, estruturas geométricas, que você fala, cara, eu nunca imaginaria que isso aqui poderia existir. E ainda assim existe. Então, eu acho que assim, existe a possibilidade de usar algoritmo para fazer trabalhos que não são direcionados, ele não tem o propósito. Acho que o Miguel definiu perfeitamente a questão do propósito, é fundamental, e a questão generativa, né? A máquina que cria a sinfonia não vai criar Chico Buarque. Você Falou, tem razão. Ainda assim, eu posso coletar lá no meio alguns exemplos interessantes de coisas dúvida. E aprender formas de pensar o mundo. São aplicações, alternativas. tem as aplicações boas e tem o mal, né? Eu desenvolvo, eu faz 32 Até depois anos... quero falar desse papo novo das heurísticas sintéticas. Eu comecei a programar em Fortran. Que ninguém sabe mais o que é. Nem sei. Opa, eu sei. Eu Programa também. Você sabe? Claro. Opa. Você deve lembrar do PDP 11 e PDP 12, tá? Que você entrava no PDP 12. O que é isso? É o computador, você entrava dentro dele. Entendi. Você entrava dentro da CPU. Imagina um computador que é um armário que você entra dentro. Você tinha 32K na Era memória para aquele programar. lance de umas fitas e tal. Então, furada. eu passei por todas as